Então, são 5 horas da manhã aqui, né? E eu resolvi, né, gravar mais esse vídeo para os irmãos aqui, né? Deixar mais esse estudo para os irmãos, né? Que começará em Primeira Reis, né? Vou passar aqui mais um estudo para os irmãos sobre Primeira Reis, verso 17, capítulo 17, né? Então vamos lá. Primeira Reis, capítulo 17, irmãos, verso 1, vai dizer o seguinte, né? Verso 1 em diante. E Elias, né, o tisbita, né? Tisbita, que é dos habitantes de Gileade, né? Disse a Acabe, que era o confronto, né, de Elias com Acabe, né? Aqui, Elias e Acabe. O Acabe, que para quem não sabe, é o samaritano, né? Ele era rei de Samaria, né? Na verdade, ele era rei de Israel, só que ele governava Israel de Samaria. Então Acabe era o samaritano, né? Ok? Aí fala aqui, ó. Disse Acabe, né? Elias disse a Acabe, como vive o Ial de Isal, né? Diante do qual me ponho de pé, né? Não haverá orvalho, né? Ou seja, o que é espiritualmente aqui? Orvalho é a palavra, mensagem, espiritualmente, entendeu? Não haverá orvalho, né? Nem chuva, né? Nem palavra, ok? Espiritualmente falando, nem palavra. Nesses anos, senão segundo a minha palavra, né? Irmãos sábios aí, né? Os irmãos aí sabem aí que, né? Ficou pelo menos aí 2 anos, não foi sem mensagem, né? Sem um ramo direito aí, sem pregar. Não foi 2 anos sem ele pregar. 2 anos. Entendeu? Aí aqui, ó. Nem chuva, nem orvalho nesses anos, né? Senão segundo a minha palavra. Elias mandou uma profecia, não foi? Que não terá chuva nem orvalho, segundo, né? Durante anos, né? Segundo a minha palavra, né? Aí, verso 2. E a palavra do Iau veio a ele, né? A Elias, dizendo: vai daqui. Ou seja, sai daí, sai desse lugar aí, ó, Samaria. Né? Ou seja, muda de lugar, né? Muda de geografia. Sai daí, né? Vai daqui e vira-te para o Oriente. E te ocultes, né? Ocultas, né? Se ocultas, né? Ou seja, se isola, entendeu? Te ocultes junto ao ribeiro, entendeu? Se esconde no ribeiro, entendeu? O ribeiro de Querite, né? Querite, que está diante do Jordão, entendeu? Pronto, chegou no ponto aqui que eu queria, né? O Eterno mandou Elias, então, Elias se esconder, né? Se ocultar, né? Da presença de Acabe, né? Elias teve que sair dali para seca, ok? E o próprio Eterno ia alimentar Elias, né? Com pão, né? Beleza. Aí ele mandou Elias se ocultar, se isolar, né? Ficar sozinho. Aí que os irmãos lá vai para Salmos 91, Salmo 91, né? Salmo 91, vamos ler. Salmo 91, verso 1, ó. Salmo 91, verso 1 e 2. Diz o seguinte: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Que lugar secreto é esse? Foi lá em Reis. O Eterno não mandou Elias ocultar no lugar lá escondido? Não foi? No Rio Querite. Fala aqui, aquele. Atenção, irmãos. Aquele, não falar aqueles no plural. Como se tivesse alguém com Elias escondido. Não, falar aquele, uma pessoa só. Porque só foi Elias que está escondido lá no rio, no Rio Querido. Não foi? Só foi Elias, só foi uma pessoa. Por isso que o texto fala aquele, é um código. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto. Que lugar secreto é esse? O Rio Querite. Entendeu? É aquele, uma só pessoa que estava escondida. Não era aqueles no plural, não. Entendeu? Então Elias ele tinha que fugir de Samaria, né? Porque Acabe queria matar ele. Porque Elias
Elias lançou uma profecia, né? Ali contra Samaria, que não ia chover. Aí Acabe se indignou, né, contra essa profecia de Elias e queria matar Elias. Então Elias tinha que fugir de Acabe, né, do samaritano, e se isolar, né, em um lugar, Querite, né, ficar isolado ali sozinho. Entendeu? Aí fala aqui em Salmos, aquele, uma pessoa, que é Elias, que habita num lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo. Entendeu? Estou falando de Elias. Ok? É um código espiritual. Presta atenção, irmão, entender aqui a mensagem. Aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo secreto do Altíssimo. Que esconderijo é esse aqui? É o Rio Querite. Ok? Rio Querite. Vamos voltar lá para Reis? Vamos voltar lá para Reis. Que é Elias, né? Reis, né? 1 Reis 17, né? Verso de número 3. Diz, né? Vai daqui, tá vendo aí? Vai daqui, né? E vira-te para o Oriente. E te ocultas, não, no esconderijo do Altíssimo, né? Lá em Salmo, ali agora. E te ocultes, né? Ocultos, né? Se esconde no esconderijo do Altíssimo. E o Querite, né? Junto ao ribeiro de Querite. Pronto. Agora, o que significa Querite, irmão? Querite, né? Querite. O que significa a palavra Querite? Vocês vão pesquisar no Glug, vão ver que essa palavra Querite significa o quê? Significa cortado, banido, né? Cortado, banido, expulso, né? Porque Elias foi expulso de Samaria, entendeu? Porque lançou a profecia que não ia chover. Aí Acabe queria, né? Danificar Elias, né? Matar Elias. Então Elias teve que correr, né? De Samaria e se isolar. Teve que se esconder nesse rio Querite aqui, ó. Ficou lá há muitos anos, não foi 3 anos, não foi pouco. Aí Elias teve que se ocultar, né? Teve que se esconder. Então Queride significa o quê? Cortado, né? Banido, expulso, entendeu? Cortado, né? Cortado, banido, expulso. Queride significa isso, ok? Agora, eu quero que os irmãos me acompanhem ali em Amós, né? Capítulo de número 8, né? Elias fala, né, que não haverá mais chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. É uma profecia que Elias manda que não haveria mais que chuva. E o que é chuva nas escrituras é palavra. Entendeu? Orvalho é palavra. Então aqui é espiritualmente, né? Aqui, ó. Não haverá mais palavra. Entendeu? Segundo a minha palavra. Não haverá mais chuva, né? Mais mensagem, mais revelações do Eterno. Segundo a minha palavra. Aí irmão vai para Amós 8. Amós 8. Vamos ler o Amós 8 rapidinho. Vamos ligar as escrituras, né? Amós 8, verso 4 a 14. Ó. Diz o seguinte. Ouve isto, vós que pisais, né? Que pisais os necessitados. Tá vendo aí? Que fazei os pobres da terra fracassarem. Dizendo, quando passar a lua nova, para vendermos o grão, e o Shabat, para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida, né? E aumentando o preço, e falsificando as balanças de forma enganosa, né? São pessoas falsas, né? Tal. Eu vou ler do verso, deixa eu ver aqui, Amós 8, do verso 14, né? 14, verso 14. Do verso 13 ao 14 aqui, ó. Amós 8, 13 ao 14. Diz o seguinte: naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de quê? De sede. O que Elias falou? Né? Nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Vai haverá na onde? Em Samaria. Samaria, né? Em Samaria, né? Onde estava ali o samaritano, né? Acabe. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Tá vendo aí? Não tem chuva, meu bem. Palavra, né? Aqueles que juram pelo pecado de Samaria. Ó, Samaria aqui, tá vendo? Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, né? Dizendo, o teu Deus, né? O teu ídolo, ó Dan,
vive, né? A conduta de Berseba, vive, até mesmo esses cairão e nunca mais se levantarão, né? Falando aqui de um desprezo, né? Um desprezo eterno, espiritualmente, entendeu? Aí fala aqui, aí vamos voltar lá para... Já ficou claro aí para os irmãos o que é a chuva, né? É mensagem. Naquele dia, né? As jovens e as donzelas desmaiarão de sede, de palavra, entendeu? Por isso que o Raminho Direito aí, ele ficou aí 2 anos, não foi sem pregar, né? Que era uma profecia, ok? Mas vamos entender ainda claramente, calma, vamos aprofundar aqui, no estudo aqui. 1 Reis, né? 17:3, vou ler de novo. Vai daqui e vira-te para o oriente, e te ocultas, né? Te escondas, né? Salmo 91, né? Verso 1. Junto ao ribeiro de Queride, né? Queride, que os irmãos já viram aí, significa cortado, né? Cortado. Pesquisa no Google aí, que significa Queride, significa cortado, banido, né? Expulso, né? Beleza? Esse seja o eterno mandou Elias se isolar. Entendeu? Por quê? Porque agora nós vamos ler agora. Vamos ler agora Provérbios. Provérbios. Pronto, Provérbios 1. Presta atenção, irmãos. Agora nós vamos começar a se aprofundar no estudo, né? Aprofundar mais no estudo. Vocês vão entender claramente a mensagem. Provérbios 18, verso 1. Diz o seguinte: O homem que se isola. Quem é esse homem? Elias. E a Aura mandou Elias se isolar lá. Ela sai daqui, né? E vai para, né? E se oculta, se isola. Na onde? Em Querite, né? Rio Querite. Provérbios 18:1, ó. O homem que se isola busca o seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Tá vendo? Tá mostrando aqui que esse Elias aqui, ó, que esse homem, ele é um o quê? Intermediador. Ou seja, ele é um mediador, né? É o verdadeiro mediador, é o verdadeiro pacificador. Entendeu? Que queria, né? Ali restaurar Israel, né? Que foi ali profanado, foi pro Baal, ali, não foi? Jezabel veio ali, colocou a idolatria dela em Samaria, aí Elias foi levantar para poder restaurar essa, né? Israel que estava ali caindo em idolatria, né? Pelo boi, pelo Baal. Que Baal era um boi, né? É um boi. Entendeu? Olha aqui, ó. O homem que se isola, né? Falando de Elias, espiritualmente, busca o seu próprio desejo. Procurou e intermediou, né? Com toda a sabedoria. Entendeu? Esse aqui é o verdadeiro pacificador, né? É um pacificador verdadeiro. Entendeu? Aí fala aqui. Beleza. Vamos continuar aqui, irmãos. Provérbios 21. Provérbios 21, 19 e 20. Provérbios 19 e 20, ó. E, ó. É melhor morar no deserto. Elias ficou no deserto. Perto ali da Jordânia, não foi esse rio querido que Elias ficou? Ali perto da Jordânia, mais ou menos. Quase perto da Jordânia, né? Perto de um deserto ali. É melhor morar no deserto. É Elias, ó. Ficou lá no deserto sozinho. É melhor habitar no deserto do que com uma mulher contenciosa. Que mulher é essa? Samaritano. Que mulher é essa? A mesma mulher que está lá em Provérbios 9, versículo 13 e ao 15, né? Que diz que essa mulher habita numa cadeira no alto. Que cadeira é essa? Cadeira de Moisés. Habita no alto. Que alto é esse? Monte Sião. Monte Sião não ficava no alto de Jerusalém? Pois então, por isso que fala que ela está numa cadeira no alto, no Monte Sião. Cadeira de Moisés. Entendeu? Lá no alto, no Monte Sião, lá no alto. O Monte Sião ficava no alto de Jerusalém, não foi? Lá no alto. Entendeu? Então essa mulher aqui está sendo representada por quem? Por Samaria. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Aí agora Elias teve que sair de Samaria para ele não ser morto. Entendeu? Ele teve que fugir, né? Ele teve que mudar de lugar. Mudar de lugar. Para Ezequiel também, né? Filho do homem, mude de lugar. Mude de lugar. Entendeu? É melhor morar no deserto, né? Habitar no deserto do que com uma mulher contenciosa, né? Uma mulher contenciosa. É a mulher lá. É samaritana, né? É o leão, né? Entendeu? Aí, ó.
Melhor é habitar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Tá vendo aí? Irritada, né? Entendeu? Elias então habitou lá no deserto sozinho. Então ele teve que mudar, teve que sair dessa mulher aqui, ó, fugir dessa mulher, para poder essa mulher não matar ele. Não matar ele, senão matava ele. Teve que fugir, né? Mudar de geografia. Se isolar, né? Se isolar. E por que Elias se isolou, irmãos? Por quê? Se isolou. Por que Iau isolou Elias? Porque era uma estratégia de Iau. Iau queria preparar Elias. Preparar Elias para quê? O que Iau queria preparar? O que queria com Elias? Queria preparar Elias. Preparar ele para quê, irmãos? Vamos entender agora porque que Iau isolou Elias. Para preparar ele. Para quê? Para quê que Iau quis preparar ele? Agora vamos entender. Vamos ler 1 Reis. 1 Reis. Deixa eu ver aqui. Primeira Reis, capítulo de número 18, ó. No capítulo seguinte, tá vendo aí? Capítulo seguinte, né? Elias e os profetas de Baal, né? Elias contra os profetas do boi. Entendeu? Agora vocês vão estar entendendo já porque que o Eterno isolou Elias, né? Para preparar ele. Para quê? Para poder desafiar, né, os profetas de Baal. Para poder destruir eles, né? Matar eles. Aquele povo, né? Que estava corrompendo o povo do Eterno, né? Com a idolatria deles, né? A feitiçaria deles. Entendeu? Idolatria do boi, né? Do Baal. Do Baal era um boi, né? Baal é a imagem de um boi. Entendeu? Pronto. Quando os irmãos vão lá para Êxodo 32, né? Que fala do pecado do bezerro, né? De ouro. Pronto. Irmãos, presta atenção, irmãos. Quem estava liderando aquele povo ali que adorou boi? Foi quem liderava aquele povo ali? Foi quem? Foi Moisés, irmão. Presta atenção agora, raciocina um pouquinho. Quem liderou aquele povo ali foi Moisés. Entendeu? Só que aí Moisés se ausenta. Ele se ausenta deles, ficou muito tempo se ausentado. Aí esse povo falou, né? Ó, Moisés não veio ainda. Cadê esse Moisés, né? Cadê esse Moisés? Será que ele morreu, né? Não sabemos para onde foi esse Moisés, não. Talvez morreu lá. Então vamos criar um Deus, né? Vamos criar um Deus para que nos guie no deserto. Aí ele formou o bezerro. Eles não esperou o conselho do Criador. Quem é o conselho do Criador? Moisés. Ele não tem paciência de esperar Moisés voltar. Aí se corrompeu. Então Moisés se exaltou. Ficou ali muito tempo no monte lá, não foi? Ali muito tempo no monte, demorou de vir. Aí os povos, né, impacientes, cadê esse Moisés? Faz tempo que ele foi e não voltou mais, talvez morreu. Então vamos criar um Deus aqui, né? E vamos formar uma imagem aqui para que esse Deus nos guie no deserto. Entendeu? Então, quem é o povo que adora o boi? Quem é o povo que adora o boi? Presta atenção, irmãos. Quem é o povo que adora o boi? É o povo que Moisés liderava. Entendeu? Ou seja, quem é o ministério de Moisés? Quem é o ministério de Moisés? Quem é? Não é o ministério do leão? Está lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 10, né? Diz que o boi ficava à esquerda, né? No lado esquerdo tem cara de boi. Do lado direito tem cara de leão. Então quem é o ministério que Moisés lidera? Quem é? É o ministério do leão. Então quem adorou o boi foi o ministério que Moisés liderava. Quem liderava o povo ali, ó, não foi Elias que está liderando aquele povo ali que adorou o boi, não. Foi Moisés, porque estava se tratando do mensagem está se tratando do ministério de defesa que adorou o ministério de ataque. Entendeu? O ministério de Moisés, que Moisés liderava, adorou o boi. Entendeu? Separa as coisas. O boi representa quem? O ministério esquerdo. E o povo que adorou o boi representa o ministério que Moisés liderava, que é o ministério direito. Entendeu? Então fala aqui agora, ó. Atenção aqui agora, irmãos. 1 Reis, verso 18, né? Aliás, 1 Reis, capítulo 18. Né? Aí o Eterno vai lá, não foi? Elias, sai daqui, sai de Samaria, se isola. Porque Iau queria preparar Elias para quê? Justamente contra esse combate aqui, ó. Contra esse, para poder
né, fazer esse evento aqui para poder, né, tirar a iniquidade de Israel, que é o que? Adorando o boi, né, o bezerro, entendeu? Aí fala aqui, dentro de Israel, né, adorar o bezerro dentro de Israel. Agora tem que preparar o Elias para poder fazer esse desafio aqui ao profeta de Baal. Aí vamos ler agora. É assim, Obadias foi e se encontrou com Acabe, né? E ele contou. E Acabe foi se encontrar com Alial, né? Elias. E sucedeu que viu Elias, sucedeu que quando viu Elias, né, que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel, né? És tu o perturbador de Israel, né? E Elias responde: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu que tem perturbado Israel, entendeu? É você que tem perturbado Israel, entendeu? E a casa do teu pai, tá vendo aqui, ó? A casa do teu pai. Agora vamos ler rapidinho. Vamos ler Josué 7. Josué 7. Josué 7. Rapidinho, tá, irmãos? Só para fechar o raciocínio aqui. Josué 7. Josué 7, verso 25, ó. Diz o seguinte, ó. Ó. Josué disse: Porque nos perturbaste, tá vendo aí? Quem que perturba lá? Ele acaba falou, né? Porque você é o perturbador de Israel? Aí ele responde: Não, eu não sou o perturbador de Israel. Você acaba que perturba Israel. É você. Entendeu? Que acaba aqui está sendo representado por quem? Por Acã. Aqui, ó. A Josué pergunta, né? Josué responde, ó. Porque nos perturbaste? Né? Porque nos perturbaste? O Ial também te perturbará. Com a mensagem, né? Palavras. Entendeu? E ela também te perturbará, né? Nesse dia. E todo Israel apedrejou. E os queimou no fogo. No fogo. Que fogo é esse? Mensagem, palavra. Está lá em Isaías, né? 28, versículo 17. O fogo, a mensagem, a palavra. Então serão perturbados, né? Está em Isaías 28, versículo 17 e 18, 19, né? Entendeu? E serão perturbados com o fogo da palavra. Entendeu? Né? De manhãs e manhãs passará, né? De manhãs e manhãs passará a mensagem, entendeu? E causará grande turbação, né? Isaías 28, vai 19, entendeu? Então aqui, Acabe aqui está sendo representado por quem? Por Acã, o traidor, né? Que perturba Israel. Foi o pecado de Acã lá, não foi? Beleza. Traição, né? Traição de Aldá, né? E Aldá cai, né? Transgride ali, traz Israel, né? Acã, entendeu? E Aldá cai, né? Aí fala aqui, ó. E ele respondeu e disse: Não tenho perturbado Israel, mas tu, Acabe, entendeu? E a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Criador, tá vendo aí? E tereis seguido a Bailim, né? Ao boi, ao Baal. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo. Presta atenção, irmão, é tremenda essa profecia, que é tremenda. Né? Agora reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo. Tá vendo? O Eterno preparou Elias para isso aqui, ó. Para esse confronto aqui, ó. Entendeu? Preparou ele, isolou ele, preparou ele. Lembra de nós leu lá em Provérbios 1:18, né? Entendeu? E dos profetas de Baal, vendo aí, ó. Prepara, né? Reúne todo o povo, né? De Israel no Monte Carmelo e os profetas do boi, né? 452 profetas dos bosques, né? 400, né? 400 os quais comem a mesa de Jezabel. Tá vendo aí? Assim Acabe enviou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Beleza. Beleza. Vamos lá agora, irmãos. Aqui, ó. Verso 1 Reis 18, verso de número 29. Diz o seguinte: E aconteceu, quando era passado meio-dia, né? Meio-dia, eles profetizavam, né? Os filhos de Baal, né? Fora do boi. Eles profetizavam. Quem foi que adorou o boi lá no Egito lá? Né? Na saída do Egito, depois da saída do Egito, foi quem? O povo que Moisés liderava. Entendeu? Se você ligar os pontos aí, quem adorou o bezerro lá? Foi quem que adorou Baal lá, o bezerro?
que o Baal era um boi. É a imagem de um boi. Mas quem adorou o boi lá, o bezerro lá no templo lá do Egito, foi quem, não foi? Não foi o povo que Moisés liderava? Quem é o povo que Moisés lidera na igreja aí? É um povo do lado do direito. É o leão. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E eles profetizavam, né? O profeta de Baal. Até a hora da oferta do sacrifício. Né? Do anoitecer. Tá vendo aí, ó? Diz que eles, né? Ele colocou lá a oferta deles lá, não foi? Sacrifício deles lá, fez ritual lá, clamou para Baal mandar fogo e nada. Clamou e nada. Né? Manda fogo, Baal, manda fogo, né, Baal? E nada. Até meio-dia lá, se corta com faca, não foi? E nada aconteceu. Né? Ou seja, eles foram envergonhados, né? Eles foram envergonhados, por de Baal, foram humilhados. Foi por quê? Porque é uma profecia, quer ver, ó? Vamos ler Oséias 4, verso 17. Oséias 4, verso 17. Oséias 4, 17. Acompanha aí. 4, 17, no versículo de número... Oséias 4, 17 ao 19. Diz o seguinte. O que diz lá? Efraim, tá vendo aí? Efraim está entregue aos ídolos. Que diz, bailins, né? Baal. Deixou a sua bebida... Não. Deixou a sua bebida é amarga. Eles cometeram a prostituição continuamente. Certamente os seus governadores, né, os seus líderes, né, amam a vergonha. Tá vendo aí? Amam a vergonha. Tá vendo aí? Eles amam a vergonha. Eles ficam lá se cortando com faca, não foi o roda do boi? Se cortando com faca, invocando Baal e nada aconteceu. Foram envergonhados, mas parece que eles amam a vergonha, né? Aqui, ó. Deles, o vento amarrou em suas asas, e eles serão envergonhados, mas nem foram envergonhados. E ficou lá tem meu dia invocando Baal para mandar fogo e nada aconteceu, foi envergonhado. Entendeu? Tá entendendo a profecia? E eles serão envergonhados por causa do seu sacrifício. Fez o sacrifício lá, matou o bezerro lá, não foi para o holocausto, invocou Baal, até meio-dia invocando Baal, desde cedo até meio-dia, não aconteceu nada. Foi envergonhado. Entendeu? Aí quando chegou a vez de Elias, agora vamos ler aqui agora. Ó. Aqui, ó. 1 Reis 18, versículo de número... versículo de número 36, ó. Sucedeu que na hora da oferta do sacrifício da tarde, né, de Elias, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse, né, agora vai de Elias agora, né? E ao Criador de Abraão, de Isaac, de Israel, né, de Jacó, que seja conhecido neste dia que tu és Ial, entendeu? Em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas, né, mediante a tua palavra. Entendeu? Vamos lá, continuar aqui, ó. Aí vai aqui, ó. Ouve-me, ó Ial, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és Ial, e que tu tens feito se volver novamente, né, o seu coração para trás, né? Então o fogo de Ial caiu do céu. Que fogo é esse? Mensagem. Isaías 28, verso 17. Então o fogo de Ial caiu, né, e queimou o holocausto. Não foi? O holocausto, a pedra, né? Porque a pedra ali, o holocausto, representa o coração de pedra do homem, coração duro. É um código espiritual. Então o fogo de Ial desceu do céu, né? O juiz do céu, o rolo voador, desceu sobre os profetas de Baal. Entendeu? E quebrou o coração de pedra deles. Entendeu? E a sua aliança com a morte, com o inferno, foi anulada. Entendeu? Retrocedeu o coração deles para trás. E altera o coração deles, né? Tira o coração de pedra deles e coloca o coração de carne. Entendeu? Olha aqui, presta atenção, ó. O fogo de Ial decaiu do céu, né? Palavra, Isaías 28, 17. Né? E consumiu o sacrifício que é queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava nas trincheiras. Entendeu?
Por quê? Aí você vai para Jeremias 15, né? Aliás, Jeremias 23. Porque o fogo representa o que? A mensagem, a palavra forte, né? Repreensões, entendeu? Açoite, que vai vir e vai, né? Vai cair do céu a mensagem, vai vir do céu, o rolo voador, né? O rolo voante, e vai bater no coração de pedra, né? Do altar dos feiticeiros, né? Dos idólatras, entendeu? Aqui é um juízo até contra eles, né? Contra os idólatras. Aí fala aqui, Jeremias 23. Jeremias 23. Vamos pegar? Jeremias 23, verso 29 ao 32. Aqui, ó. Eu vou ler do verso 26, tá? Jeremias 23, verso 26 em diante. Aqui, ó. Até quando isto estará no coração dos profetas? De quem? Do Baal, do boi. Né? Profeta do boi. Né? Que adora o boi. Que profetizam mentiras. Tá vendo aí? Sim, eles são profetas do engano, do seu próprio coração, os quais pensam fazer meu povo esquecer do meu nome, por meio dos seus sonhos mentirosos, né? Que cada homem conta ao seu próximo, do mesmo modo que os seus pais esqueceram do meu nome por causa de quem? Do boi, de Baal, né? Verso 28. Ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, deixa eu falar a minha palavra fielmente. Ou seja, eles não deixam a pessoa que é a verdade falar, eles querem censurar a pessoa. Entendeu? Eles não querem ouvir a palavra da verdade, eles rejeitou o eterno, virou as costas para ele. Aí quando levanta o irmão para falar a verdade, eles sempre fora do grupo deles. Entendeu? Eles sempre fora. Porque são idólatras, né? São fanáticos religiosos. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Ao profeta que tem um sonho, conta o sonho. E aquele que tem a minha palavra verdadeira, deixa eu falar. Entendeu? Não fique censurando os irmãos, não. Deixa eu falar a minha palavra fielmente. Porque tem a palha com o trigo, diz o Ial. Não é minha palavra como fogo. Tá vendo aí que está lá em Reis, né? Diz que, e quando Elias falou, não foi? Caiu fogo do céu, consumiu o que? O holocausto. O holocausto ali é a pedra, né? A pedra que colocaram ali, né? Um monte de pedra assim. Porque a pedra ali, o holocausto, representa o coração de pedra do homem, o coração duro. Aí vai tendo no fogo do céu a palavra e quebra esse coração duro da pessoa, né? Entendeu? O fogo do céu, né? A mensagem do céu, é o rolo voante, é o juízo do céu, entendeu? Que desce, né? E queima, né? Destrói o refúgio da mentira, entendeu? Aí fala aqui, ó, não é minha palavra como fogo, diz Ial, né? É como um martelo que quebra a pedra, né? E o holocausto, coração de pedra, entendeu? Em pedaços, tá vendo? Entendeu, irmãos? Aí beleza. Então aqui, Elias está sendo representado por um homem, que teve que sair, teve que mudar de lugar para ele não ser morto, mas Yahweh isolou ele para quê? Porque era um plano do Eterno, para preparar ele, né? Ele isolar ele, preparar ele para ele vir contra esse plano de Baal aqui, ó, né? E mandar fogo, né? Para poder perturbar eles, serão perturbados com a mensagem, entendeu? E todas as manhãs passará, todas as manhãs, todas as noites passarás. Entendeu? Então Elias e o Eterno e Al teve que separar um homem para poder se preparar, né, e mandar esse fogo para contra eles. Entendeu? Essa mensagem aí vai se espalhar, né? E vai continuar passando, né? Perturbando eles, perturbando, entendeu? É a profecia. Então, esse irmão aqui que foi, né? Ele teve que se mudar de lugar, né? Entendeu? Ele teve que ficar isolado. Por isso está lá em Salmos, né? Aquele, uma pessoa, não é aqueles no plural. Que é uma pessoa só que está escondido no rio, no que foi Elias, uma pessoa só. Estava sozinho ali, não estava ninguém mais com ele. Aquele que habita no esconderijo, né? No lugar oculto, quem é? O rio Querite. Que significa cortado, banido, porque ele foi banido, né? Foi cortado, ele foi expulso. É uma profecia, não adianta. Não adianta. Não tem jeito. Entendeu? Aí vai, vamos continuar aqui. O código aqui, né? É... Continuar aqui.
Aí depois que acontece isso aqui, né? Depois que Elias ali destrói, né? Mata esses profetas de Baal, aí o fim da seca termina, né? Agora vai ter uma mandar água, né? Vai mandar chuva, né? Ali pro povo, né? De Israel, vai mandar chuva, né? Quer ver aqui, ó? No mesmo capítulo, ó. 1 Reis 18, verso 4. Diz o seguinte: E Elias disse a Acabe: Levanta-te e come e bebe. Tá vendo aí? Levanta-te, come, bebe, né? Porque tá falando do que isso aí? Tá falando de Isaías 28. Isaías 28, ó. Presta atenção, irmãos. Isaías 28. O fim da seca, né? O fim da seca. Tá vendo? Depois que Elias mata quem? Os profetas de Baal, né? Os filisteus, né? São camadas. Aí termina a seca. Certo? Aqui, ó. Vou ler de novo aqui. 1 Reis, né? Rapidinho aqui. 1 Reis 18, verso 4. E Elias disse a Acabe: Levanta-te, né? Come e bebe. Porque agora é o fim da seca. Vai para Isaías agora. Isaías 21, verso 5. Isaías 21, verso 5. Ó, que diz lá: Prepara a mesa. Observe na tua de vigília. Comam, bebam. Tá vendo aí? Come, Acabe. Bebam. Come e bebam. Levante vós príncipes e untai o escudo. Tá vendo? Levante, porque está caído. Está caído. Que príncipe é esse? Príncipe de Samaria. Né? Tá tudo caído. Aí, né? E são levantados, né? Só que uns para a honra eterna e outros para a vergonha eterna. Entendeu? Elias disse a Acabe, né? Levanta-te, come e bebe. Entendeu? Vamos ler Provérbios agora. Provérbios 25. Provérbios 25. Provérbios 25. Verso 21 a 24. Ó, se o teu inimigo tiver fome, quem é o inimigo de Elias? Era Acabe. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Tá vendo? Elias orou lá, não foi? Aí pediu, orou lá, aí Deus mandou chuva. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se ele tiver sede, dá-lhe água para beber. Né? Porque assim amontoará as brasas sobre a sua cabeça, e o Ial te recompensará. Tá vendo aí? Ó. Vamos ver aqui até qual, aqui até o 24, né? Aqui, ó. Porque assim amontoará os braços sobre a sua cabeça, e Ial o recompensará. Né? O vento norte dispersa a chuva, tá vendo aí? E a face irada, a língua maledicência. É melhor habitar no canto de um eirado, né? Que eirado é deserto. Lembra lá de Provérbios, capítulo 18, verso 1? Né? Aliás, Provérbios. Parece que é Provérbios. Deixa eu ver aqui. Provérbios 21, né? 19. Né? É melhor habitar num deserto, né? Num lugar areado, do que com uma mulher, né? Do que com uma mulher briguenta. Entendeu? Olha aqui, ó. É melhor habitar no canto de uma eirado, né, de um deserto, do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Tá vendo? Tá falando de quê? De Provérbios 21. Nós leu no começo do vídeo. Provérbios 21, ó. 21, 19. E o seguinte, ó. É melhor morar no deserto, né? Num lugar areado, né? Areado, seja de areia, né? Do que com uma mulher contenciosa, irritada, briguenta. Quem é a mulher contenciosa? Quem é? Inimigo de Elias. Quem é? A mulher do ministério, né? Enfim, né? Que habita no alto, né? No alto da cidade. De que cidade arrogante? Cidade arrogante, né? Briguenta. Que é? Yalxalã. Entendeu? Que habita no alto. No alto do quê? Do monte. O monte Siano ficava no alto, assim? Pois então, a mulher que habita no alto, numa cadeira. Que é a cadeira de Moisés. Né? Provérbios 9, verso 13 ao 15. Entendeu? Aqui então, ó, e Provérbios 25 a dizer, ó,
né? 24. É melhor habitar no campo, né? Num canto de areiado, né? De deserto, do que com uma mulher briguenta, né? Em uma casa ampla, né? Casa ampla, entendeu? Uma casa no alto, né? No alto, né? No monte Sião, lá em Alxalã, entendeu? Entendeu, irmãos? Então, quem é o inimigo de Elias aqui? Quem é essa mulher aqui, ó? Do lado direito, né? Os samaritanos, entendeu? Samaritanos, né? Samaria. Que acaba e corrompe, né? E começa a adorar o boi lá dentro de Israel. Aí o Eterno, né? Separa Elias, né? Isola ele, né? Prepara ele para poder fazer um confronto contra o profeta de Baal, que corrompeu, né? Ali Israel. O profeta do boi, né? Que adora o boi. Quem que adora o boi lá? O boi lá em Êxodo 32? É um ministério que Moisés liderava. É o povo que Moisés liderava que adorou o boi. Entendeu? Que tem que separar as coisas. Entendeu? Beleza. Vamos continuar lendo aqui. Reis, né? Reis. Continuar lendo aqui. Aqui, pronto. Aqui, ó. Aqui já é outra profecia, tá? Outra profecia. Ok? Uma profecia que está interligada com Atos 23. Ok? Aqui, ó. Micaías, né? Micaías profetiza contra Acabe, né? É outra profecia. Vamos fazer irmãos aqui, esse segredo aqui. 1 Reis 22. Ok? Verso 6. Aqui, ó. Então o rei de Israel reuniu os profetas. Que profetas? São falsos profetas, né? Falsos profetas, ó. Cerca de 400 homens, igual de Elias, né? Elias lá não foi, mandou Acabe reunir o quê? O profeta de Baal, né? Que era 400 e não sei quanto, não foi? Igualzinho, ó. Quase a mesma profecia, tá vendo aí? É tudo interligado, né? Só que agora é Micaías agora que vai, né? Profetizar contra Acabe. Que então o rei de Israel reuniu os profetas, né? Cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir em batalha contra Ramote de Gileade? Perguntou para o profeta de Baal, né? Para o falso profeta. Aqui, ó. Devo eu ir em batalha contra Ramote de Gileade? Ou devo me refrear, né? De permanecer aqui em Israel? E eles disseram, os profetas, sobe, né? Sobe, porque o Ial a entregará na sua mão, ó rei, né? Ial entregará na mão do rei, né? Os irmãos, vai lá para Provérbios. Provérbios, porque esses profetas aqui, irmãos, esses profetas aqui, eles são bajuladores, né? Bajuladores. Eles bajulavam Acabe, porque Acabe gostava de ser bajulado, entendeu? Acabe não gostava de uma profecia contra ele, não. Acabe, quando um profeta fazia uma profecia contra ele, a Acabe ficava indignado, porque ele gostava de ser bajulado, Acabe, né? Então, esses profetas aqui bajulavam Acabe. Não era profecia sincera que veio do Eterno, essa bajulação. Que são bajuladores. Esses profetas aqui são bajuladores, entendeu? Bajular quem? Acabe, samaritano, entendeu? Aí fala aqui, ó. Então o rei de Israel reuniu os profetas, né? Os bajuladores, né? O bajulador dele. Cerca de 400 homens. E disse-lhe: Devo eu ir em batalha contra Ramote de Gileade? Ou devo permanecer aqui? E eles, né, os profetas disseram, né, o bajulador, sobe, sobe, bajulando, né, sobe, porque o Ial entregará na mão do rei, são bajuladores. Entendeu? Aí você vai para Provérbios 26. Provérbios 26, verso 25. Aqui, ó. Provérbios 26, verso 25, ó. Diz o seguinte: quando ele falar bonito, o que é falar bonito? É bajulação, irmão. Bajular. Quando ele te bajular, falar bonito com você, ó. Vendo aqui, ó. Vou ler do 23, ó. Provérbios 26, 23 em diante. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco coberto de impureza de prata, né? Vai falar, aquele que odeia dissimula com os lábios, né? No seu interior encobre engano. Quando ele falar bonito, te bajular, não acrediteis nele. Peraí, não acrediteis nele, porque há 7 abominações no seu coração. Então você nunca pode, irmão, confiar em um bajulador.
Você acha que a pessoa que bajula alguém, né? Que bajula alguém é confiável? É confiável, irmão? Presta atenção aí. Você acha que alguém que te bajula é confiável? Alguém que bajula alguém é confiável? Lógico que não, irmão. Lógico que não. Entendeu? Se te bajula ali, te bajula muito, é porque alguma coisa tá errada. Alguma coisa ele tá armando contra você. Por isso fala aqui, ó. Né? Por isso que lá em Jeremias 9 fala, né? Verso 4. Né? Em irmão nenhum confieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar. Né? Cada um fala de paz, bajula o seu próximo, mas o seu interior arma cilada. Então a pessoa que bajula o outro é confiável? Não é. Entendeu? Então aqui, ó, mas Acabe, né? Acabe que gostava de ser bajulado, né? Acreditou na profecia de Salso aqui, ó. Ele se lascou. Morreu na guerra da Síria, contra a Síria, não foi? Morreu. Porque ele gostava de ser bajulado. Gostava de palavra que agradava a ele. Né? Agradava a ele, né? Entendeu? Aí fala aqui, ó. Né? Vou ler aqui. Provérbio 27, né? Provérbio 27, verso 1 ao 6, ó. Provérbio 27, ó. 1 ao 6. Ó. Aliás, vou pegar do verso 5. Provérbio 27, verso 5. Melhor repreensão, né? Ou seja, melhor uma palavra verdadeira que repreende, né? Que dói. É melhor uma palavra que dói, né? Dolorida, mas que seja verdade. Melhor repreensão aberta do que um amor secreto. Ou seja, é melhor uma repreensão aberta, verdadeira, a falsa profecia que te bajula. Entendeu? Aí o verso 6 diz, ó. Fiéis são as feridas de um amigo, né? De um fiel. Mas os beijos, né, a bajulação de um inimigo são enganosos. Então é melhor a repreensão, né, que dói do que um abraço do falso. Um abraço do tamanduá, não é? Entendeu? Aí fala aqui, mas Acabe não. Acabe gostava de ser bajulado, né? Gostava de ser bajulado. Entendeu? Ele gostava que um profeta vinha ali com verdade, com sinceridade, né? E falar a verdade, não, ele não, né, tem que ser uma mensagem que me agrada. Se não me agradar, ele vai aprender, né? Acabe. Entendeu? Quem gosta de ser bajulado, né? Aí continua aqui, 1 Reis 22. 1 Reis 22, verso de número 10. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram cada qual em seu trono, tendo colocado as suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Tá vendo aí? São falsos profetas, ó. Tá vendo aí, ó? Tá lá em Jeremias 23. Nós leu agora. Jeremias 23, né? Verso 9 ao 18. Leia lá. Jeremias 23, verso 9 ao 18. São os profetas de Baal, do boi. Entendeu? Falsos profetas que bajulam, são bajuladores. Eles bajulam. Cada um bajula o seu próximo, mas tudo falso. Entendeu? Mas no seu interior há ciladas. Entendeu? Aqui, ó. E todos os profetas, né, profetizaram diante deles. São bajuladores. Verso 11. Zedequias, né? Zedequias também era o falso profeta. Zedequias, o filho de Quenanã, né? Quenanã fez para si chifre de ferro, né? Era chifre de boi. Chifre de boi, né? Pegou 2 chifres de boi lá e profetizou lá. Chifre de ferro, né? De boi que ele fez. Entendeu? E ó, fez para si chifre de ferro, né? 2 chifres de boi. Entendeu? E disse, assim diz Ial, né? Usou o nome do Criador ainda. Ó. É um falso profeta. Assim diz Ial, né? É falsa profecia. Com estes chifres ferirei os assírios, né? Até que os tenhas consumido. Ou seja, esse Zedequias aqui, ele fez uma falsa profecia, né, para Acabe, né, enfrentar os sírios. Entendeu? Bajulou Acabe. Aí fala aqui, ó, verso 12. E todos os profetas, né, Maria vai com as outras, né, Maria vai com as outras, profetizaram igualmente, né, assim também, assim como Zedequias, né, bajulação, né, um segue um bajula o outro, Maria vai com as outras. E todos os profetas profetizaram igualmente, né, assim como Zedequias, dizendo, sobe Acabe, vai lá, sobe a terra má de Gileade e prospera, porque Ial a entregará na sua mão, né? Na mão do rei. Verso 13. Né?
O mensageiro que foi chamar Micaías, esse aqui é o verdadeiro profeta, Micaías é o verdadeiro profeta, ele é o filho de Enlá, né? E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem do rei, tá vendo aí? É bajulação. O bem ao rei. Em unicismo, rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. Daí levantou um lá, falou assim para Acabe, esses profetas aqui que você está chamando aí, ó, todo mundo falando que você ter que subir contra a Síria, né? Mas eu aconselho você chamar outro profeta, mais sincero, entendeu? Para poder te dar essa revelação. Se você sobe mesmo ou não sobe contra a Síria, entendeu? Aí fala aqui, rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale que aquilo que é bom. E Micaías disse, né? Chamou Micaías, ó. Micaías disse, como vivo o Ial, o que o Ial disse a mim, falarei. Tá vendo aí? Aí fala, eu vou ler do verso 17, ó. Aí Micaías vai, né? O verdadeiro profeta, profetiza a verdade, né? Para Acabe. Ó, ele disse, Micaías, vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não tem pastor. Tá vendo aí? Que não há pastor. Tá vendo? E o Ial disse, estas não tem pastor, né? Que retorne cada homem à sua própria casa. Né? Ia perder para a Síria. Né? Micaías falou que se Acabe subisse, ele ia morrer lá. Israel seria disperso, cada um para sua casa. Mas os outros não, os outros profetas, né, os falsos profetas, né, os Maria vai com as outras, falou que Acabe podia subir lá, que iria prosperar. Falsos profetas, bajuladores, que bajulava Acabe, entendeu? Aí fala, né, verso 18, e disse o rei de Israel a Josafá, não te contei, não te falei eu que ele não profetiza bem de mim? A reina Acabe não gostava de uma profecia verdadeira, ele gostava de ser bajulado, entendeu? Não te contei, ô Josafá, não falei para você que esse Micaías aí, ó, não fala bem de mim, senão só mal. Tá vendo? Não fala bem a meu respeito, senão mal. Tá vendo? E ele disse, né? Ouve tu, portanto, a palavra do Ial, Micaías falando. Eu vi Ial assentado em seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Ial disse, quem enganará Acabe para que ele possa subir, né? E tombar em Gileade e morrer lá? Quem vai enganar Acabe? E quem vai enganar Acabe, né? E vai fazer ele subir lá com o Tassira e morrer lá? Né? Disse desse modo, e outro daquele modo, né? E veio ali um espírito, aí, um demônio, né? É um espírito enganador, né? E veio ali um espírito, né? Entre a boca dos profetas, né? E veio ali um espírito e se pôs de pé diante do Criador, Ial, né? E disse-lhe, eu enganarei Acabe. O espírito falou, ó, eu enganarei Acabe. E o Ial disse a ele, com que? Né? Ial disse para o espírito, com que você vai enganar Acabe? O espírito respondeu, né? O espírito, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, né? Os bajuladores, né? Os bajuladores. Eu serei um espírito mentiroso, né? Um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, dos bajuladores de Acabe. E ele disse, tu o enganarás, né? Ial falou, né? Tu o enganarás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Vai lá engana Acabe, vai lá engana ele. Entendeu? Verso 23. Agora, portanto, eis que o Ial colocou um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Micaías falando, ó. Micaías é o verdadeiro profeta. Mas Acabe rejeitou ele. Quer ver aqui? Aqui, ó. Agora, portanto, eis que o Criador colocou um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, dos seus bajuladores. Entendeu? E o Ial falou o mal a teu respeito. Micaías falava a verdade. Não bajulava ninguém, não. Entendeu? Todavia, Zedequias, né? Zedequias é o falso profeta lá, né? Que fez 2 chifres de boi, né? Lá, esse Zedequias aqui também era um bajulador da Acabe, né? Bajulava Acabe. Todavia, Zedequias, o filho de Kenaná,
se aproximou e feriu Micaías no quê? No maxilar. Meu pai. Diz que esse Micaías aqui, ó, ele chegou lá, não foi? Quando ouviu Micaías falar na verdade para Acabe, né? Para ele não subir, que ele ia morrer lá. Aí esse Micaías aqui, esse falso profeta aqui, chegou lá, não foi? E para calar Micaías, né? Para calar Micaías, e ele falou lá e deu um soco, né? No maxilar de Micaías. Feriu a boca de Micaías, né? Maxilar. Meu pai do céu, velho. Porque é a profecia. Você quer ver? Primeiro eu vou ler aqui o Espírito aqui, né? Diz que o Espírito foi lá, não foi? O Espírito foi lá e falou para Eterno que vai enganar, eu vou enganar Acabe, eu vou enganar Acabe. Eu serei o Espírito de engano na boca de todos os profetas. Aí nós vamos lá agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 3, ó. Verso 3 ao 12. Fala da apostasia, né? Ninguém vos engane de maneira alguma. Fala, ninguém vos engane, toma cuidado. Tem os espíritos enganadores aí, ó, na boca dos profetas. Espírito enganador, espírito de demônios. Entendeu? Doutrina de demônios, é o vírus dos demônios. Ninguém, ou seja, está falando bem assim, ó. Não confie em nenhum irmão. Está em Jeremias 9, verso 4, né? Toma cuidado, nenhum irmão confieis. Porque nenhum irmão faz mais do que enganar. Por que ele fala mais do que enganar? Porque Yahweh colocou espírito na boca, né, mentiroso de todos os profetas. Entendeu? Espírito mentiroso na boca de todos os profetas, né? Os bajuladores. Que ó, ninguém vos engane de maneira alguma. Entendeu? Pois aquele dia, né, não virá sem que antes venha a primeira apostasia. O que é apostasia, irmão? Apostasia é afastar. Afastar do que? Da fé, irmão. Da verdadeira doutrina do Eterno. É a pessoa se afastar do verdadeiro conhecimento do Eterno. Rejeitar a palavra do Eterno. Rejeitar a verdadeira doutrina do Eterno. Entendeu? Afastar da fé. É afastar da verdadeira doutrina que foi revelada para eles e vai se afastar de novo. Tornam a recair, né? 2 vezes mortos. Entendeu? É isso que é apostasia. Ou seja, foi a terceira batida na pedra, né? A terceira rebelião. Entendeu? Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que antes venha a apostasia, né? Apostasia do quê? Do conhecimento da verdade, da palavra da verdade. Se afasta. Entendeu? Quer ver? 1 Timóteo. Rapidinho lá, 1 Timóteo 4, verso 1, ó. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns que deixarão a fé. Vendo aí a apostasia aqui, ó. Deixarão o quê? A fé, a doutrina verdadeira, o evangelho eterno. Entendeu? E vão cair no vírus dos demônios. Entendeu? Alguns se afastarão da fé, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina o quê? De demônios. Tá vendo? Ouvindo os demônios. Entendeu? Né? Homens, né? Falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência, né? Corrompida, né? Com ferro quente. Entendeu? Então essa fantasia é afastar da fé, né? Afastar da verdadeira doutrina, né? Entendeu? É pessoa pode se contaminar com o vinho dos demônios, né? Com o vinho de Efraim, de Efraimita. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Vou ler agora do versículo de número de número 10. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2:10. E com todo o engano da injustiça, né? É o espírito lá que está lá em Reis, né? Que ia se colocar diante do Eterno e fala que ia enganar Acabe. Né? E que tudo engano, ó, que tudo engano da injustiça, daqueles que perecem, né? Para aqueles que perecem. Porque não receberam o amor da verdade, né? Para serem salvos, né? Para poder se salvar. Entendeu? E por isso, para isso agora, e por isso, Ial dos exércitos, Deus enviará o quê? A operação do eu. Que operação do eu? É o espírito que ele envia lá, não foi? Envia lá para enganar Acabe? Pois então. Por isso Ial enviará, né? A operação do eu
para que creia em uma mentira, ó, em uma mentira. Que mentira é essa? Aqui, ó, 1 Reis 22, 1 Reis 22, 1 Reis 22, 22, ó. E Oial disse, ele, com que você vai enganar Acabe? E ele disse, eu sairei, eu serei como um espírito mentiroso na boca dos profetas. E Oial disse, tu persuadirás, tu enganarás Acabe, né, e também prevalecerás. Então vai. Oial enviou o espírito para poder enganar aqueles que não têm, né, conhecimento da verdade, né? Que rejeita a verdade. E vai lá e envia o espírito, né? Parece que crê na mentira, né? Para Acabe crer na mentira e sobe na guerra e morre na Síria. Morra contra a Síria, na guerra contra a Síria. É um código, tá vendo aí? E por isso Yahweh enviará o espírito, né? Uma forte ilusão. Para que creia em uma mentira, a mentira lá do espírito lá, né? A mentira de quem? De Zedequias, que fere Micaías na boca, no queixo. E por isso Yahweh enviará o espírito, né? Uma forte ilusão. Para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram a verdade. Tá vendo? Antes tiveram prazer na injustiça. Ele vai vir com o juízo do céu, né? Através do ramo direito, vai vir, né? J 3420, né? E vai vir com o juízo e vai, né, tomar os poderosos. Né? Os poderosos são tomados por esse juízo aqui, ó. Porque tiveram prazer na iniquidade, na injustiça. Aí vai vir um juízo de ar contra eles. O fogo do céu, né? Elias lá, o fogo do céu vai vir, né? E destruir os profetas de Baal, do boi. O fogo do céu vai descer. Elias vai clamar, o fogo vai descer. Entendeu? O fogo do céu, o rolo voante. Entendeu, irmãos? Os poderosos serão tomados, né? Serão tomados pelas águas destruidoras. Entendeu? Vamos lá, continuar aqui. Passar aqui o último corte aqui, né? A última passagem aqui, né? 1 Reis 22, verso 23. Diz o seguinte, verso 24. Todavia, Zedequias, né, o falso profeta, Zedequias, o bajulador de Acabe, o filho de Kenanã, se aproximou e feriu Micaías no quê? No queixo. Diz que feriu Micaías aonde? No queixo. Porque é a profecia. Quer ver? Falso profeta. Então quem é esse falso profeta aqui, Zedequias? Quem é ele, espiritualmente? Zedequias, que fere Micaías, né? No maxilar, né? Maxilar. Porque a profecia, né? Zedequias viu Micaías falar a verdade para Acabe. Aí Zedequias chegou lá e, né, para calar Micaías, foi lá e deu um soco nele, na boca dele, na maxilar. Mas quem é esse Zedequias aqui, esse falso profeta, que fez isso com Micaías? Quer ver? Aqui. Atos, capítulo número 23. Atos 23, ó. Atos 23. Aqui, ó. Eu vou ler primeiro Mateus, né? Mateus 5. Vou ler primeiro Mateus 5 primeiro. Mateus 5 primeiro. Ok? Mateus 5. Primeiramente. Aqui, ó. Mateus 5, ó. Verso 38. Né? Verso 38. Mateus 5, 38, ó. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Né? É ensinando sobre a vingança, né? Ensinando sobre a vingança. Entendeu? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face, ou seja, na face é lado, né? No lado direito, tá vendo? Micaína não recebeu um soco lá dos Zedequias lá, do falso profeta. Ou então, poder calar ele, né? Calar o Micaías. Não foi? Aqui, ó. Se alguém te bater na face direita, no lado direito, não é lado esquerdo não, lado direito. Ofereça também a outra. E se algum homem te denunciar na lei, né? A denúncia, né? Entendeu? Quer ver agora? Aqui, ó. Atos 23, verso 20, aliás, Atos 22, verso 30. Aqui, ó. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque ele foi denunciado pelos judeus, quem é? Paulo. Tá vendo? Tá vendo que Paulo e Micaías agora se casam também? Paulo e Micaías se casam.
Paulo e Micaías, né? Tá se casando, tá vendo aí? Aqui, ó. No dia seguinte, querendo saber o certo, a causa porque Paulo, né, foi denunciado, né, acusado pelos fariseus, né, soltou as suas correntes, tá vendo aí? Porque a Caia mandou soltar também Micaías, não foi para poder trazer a palavra, trazer a revelação para ele. Aí Micaías falou a verdade e a Caia não aceitou. Aí chegou um lá, o falso profeta lá, Zedequias, feriu Micaías na boca, para poder calar ele. Entendeu? Acabe crendo na mentira da profecia de Zedequias, né? No falsos profetas lá, que tinha lá, e subir contra a guerra da Síria e morrer lá. A Micaías chegou lá e falou a verdade, mas foi ferido. Entendeu? Foi calado, né? Pelo falso profeta lá de Zedequias. Aqui, ó. Aí olha aqui, ó. Ordenou que viessem os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, né, e assentou-se diante deles. Tá vendo? Agora capítulo 23, Atos 23, verso 1 em diante. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, né, disse: Homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante do Criador, né, até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, tá vendo aí? Quem está sendo representado aqui por Zedequias, então, que fere Micaías, é esse aqui, ó. Mas o sumo sacerdote, Ananias, tá vendo aí? Ordenou aos que estavam juntos, né, aos falsos profetas, né, ali, né, aos anciões ali, né, falsos profetas. Mas o sumo sacerdote está liderando eles ali, ó. Ananias, que é a mulher, né, ordenou aos que estavam junto dele, né, aos falsos profetas ali, que ferissem Paulo na boca. Micaías foi ferido na boca lá, também no maxilar, né, no lado direito, na face direita. Entendeu? Na face direita, no lado direito, no lado do leão. Entendeu? Então quem está sendo representado por Zedequias aqui, que fere Micaías, esse é Ananias aqui, ó, que manda ferir Paulo na boca. É uma mulher que está liderando esse julgamento de Paulo aqui. Ó. Era uma mulher. Eu mostrei para os irmãos já nos vídeos anteriores. É uma mulher, né? Samuel, né? Entendeu? Tá liderando esse julgamento aqui, ó. Entendeu? Então não tem jeito, irmão. É uma profecia. Tá vendo? Que Micaías e Paulo se casam. Tá vendo? Se casando, tudo a escritura tá tudo conectado às escrituras. Tudo codificado. Entendeu? Quem é esse Ananias aqui, né? Que manda ferir Paulo na boca, né? Tá ligado com aquele falso profeta lá, que fere Micaías. Na boca também. No maxilar, né? Na face direita. Por que na face direita? Porque é a profecia. E for o lado direito cai, né? A terceira rebelião é pelo lado direito. É dentro da casa. Entendeu? A segunda rebelião foi no exterior, foi no lado exterior da casa, né? Exterior, fora. Mas a terceira rebelião é no interior da casa, dentro da casa. Terceira rebelião. Entendeu? A segunda rebelião, do lado esquerdo, é no exterior da casa, né? Fora da casa. Já a terceira rebelião, né, que é do lado direito, é dentro da casa, né, do lado interior da casa. Entendeu, irmãos? Então, qual é pior? A pessoa se rebelar fora da casa, fora do templo ou dentro do templo? É dentro do templo, é muito pior. Dentro do local santo. Entendeu? Por isso que o lado direito é pior que o lado esquerdo. Entendeu? Que o lado esquerdo pecou, né? Se corrompeu, mas foi, né, no lado exterior da casa, né? Lá de fora. Não foi? Por isso que o boi lá, você vê o boi do lado de fora da casa. Porque ele pecou foi lá de fora. Já o outro ministério, lá do ministério direito, pecou foi no interior da casa, dentro da casa. Também muito pior. Entendeu? Dentro da casa, né? Dentro do templo. Entendeu? O Saif, né? Saif não tá dentro da nave ali. Saif, o traidor. Dentro da nave. Dentro do templo. Não foi fora. Entendeu? Então o traidor sai dentro do templo. Não é de fora do templo, não. É dentro do templo. Traidor, né? Não é fora, não. É dentro. Que é o quê? Quem é o Saif? Quem é o Saif? É o Nicodemos. Nicodemos. Entendeu? É o vitorioso. Ele é o Saif. Que está dentro da casa. Está próximo dos irmãos. Dentro da casa. Ele que é o traidor. Entendeu? Vamos lá. Então, essa rebelião tinha que ser contra, então, com o Ministério de Direito. Né? A última rebelião, a terceira batida na pedra, tinha que ser com o Ministério de Direito. Infelizmente, né? Aqui, ó. Quer ver? Mateus 5, né? Mateus 5, de novo, né? Aqui, ó.
Mateus 5. Mateus 5, verso de número 29 ao 30. Aqui, ó. Se o teu olho direito, se o teu olho direito te ofender, tá vendo aí? Te ofender. Lembra de Isaías 8? Né? Que fala das duas caras, que fala do tropeço, né? Das duas caras de Israel, direito e esquerdo. Isaías 8, né? Porque Yahweh será por pé de tropeço, né? E pé de ofensa para as duas caras de Israel. Está lá em Isaías 8, verso 14 e 15, né? Que Yahweh seria como pé de tropeço e de ofensa para as duas caras de Israel. Os dois ministérios caem. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito, é o olho direito. Que olho é esse, irmão? Aqui, ó. É o pecado de Acã, né? O pecado de Acã. Acã não era a tribo de Judá, que pecou lá, não foi? Que traiu, não foi o Israel ali? Acã traiu Israel. Não foi? Aqui, ó. A tribo de Judá, né? O olho direito, né? O olho direito, né? Acã no hebraico é o quê? Acã no hebraico. Acã no hebraico é um olho, né? Uma mão, né? E tem um boizinho na frente, por quê? O olho cobiça, né? O olho cobiça a mulher. Fala aqui no verso 27, ó. 27, ó. Lá, 28. Mas se eu vos digo que qualquer que olhar, tá vendo? Quem é que olha para qualquer que olhar para uma mulher, que mulher? É o boi, a mulher esquerda. Mas quem olha para essa mulher esquerda é o olho direito. Tá vendo? O olho direito olha para o boi. Por isso que o pecado de Acã lá, o que o Acã no hebraico, pictográfico, é um olho, né? É um olho e uma mão e um boi, né? Porque o olho cobiça a mulher e toca na mulher, né? Toca nos mortos. Entendeu? Porque Sansão, ele não podia tocar em mortos. Mas ele foi lá, desobedeceu a Eterno, foi? E toca em mortos, né? Ali. E isso contamina com Dalila. Dalila é uma mulher. Entendeu? Porque a Dalila ali representa quem? Representa o ministério esquerdo. E Sansão representa quem? Representa o ministério direito. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Mateus 5, 28, ó. Mas eu vou dizer que qualquer que olhar, aqui olhar é o olho direito. É o olho esquerdo não, é o olho direito. Qualquer que olhar para uma mulher, a mulher esquerda é o boi, né? E cobiçar, já cometeu adultério com ele em seu coração. Tá vendo aí? Tá vendo? Por isso que Acã no hebraico pictográfico, Acã é um olho, uma mão e um boi. Ou seja, o olho direito cobiça o boi, né? E toca no boi, né? Toca nos mortos. Se contamina com o boi, com os mortos. Entendeu? Entendeu a profecia aí? Raciocinou aí? Então que olho é aquele lá que está no hebraico pictográfico, que fala do pecado de Acã? É o olho direito. É um olho direito. É o olho esquerdo. Quer ver aqui, ó? Aqui, ó. Os irmãos aqui, ó. Se dá para os irmãos verem aí, ó, o olho direito, tá vendo aí, ó? É o olho direito, aqui é um olho direito. Se o olho direito te ofender, ó, tá vendo aí? Ele te ofende, ele te fere. Quem foi que feriu Paulo lá? Foi quem? Foi quem? Feriu Paulo no queixo, né? Na boca. Foi o olho direito, foi o lado direito, né? Vamos ler aqui, Mateus 5. Mateus 5, verso 29, né? 39. Eu, porém, vos digo, né? Que não. Aliás, Mateus 5, 40, né? E se algum homem. Aliás, é Mateus 5, 29, 39 mesmo. Eu, porém, vos digo que não resisteis o mal, mas se qualquer te bater, né? Te ferir, né? Te ofender na face direita, que é o olho direito. Né? Fere Paulo, não foi Paulo que foi ferido? Não foi? Foi então, né? Micaí foi ferido, não foi? Do maxilar, que falou a verdade, entendeu? Né? Foi ferido por quê? Pelos bajuladores, né? Pelos profetas de Baal, do boi, pelos bajuladores. Que se o outro olho direito te escandalizar, né? Te ofender, entendeu? Profecia. Né? O olho direito, né? O pecado de Acã, o olho direito, né? A mãozinha, né? A mãozinha assim. Porque a mão direita também. A mão direita é o lado direito. A sua mão direita. Tem a mão esquerda e tem a mão direita. Dois lados, não é? Um corpo não tem dois lados? A mão direita e a mão esquerda? Pois então. Mas eu tô falando que não, eu tô falando que é a mão direita, ó. O olho direito é a mão direita. Tá vendo aqui, ó?
Não tá a mão direita aqui? Aqui, ó, a mãozinha aqui, ó. Do pecado de Acã, né? A mãozinha direita, a mãozinha aqui, a mão direita também, ó. É o olho direito aqui e a mão direita aqui, ó. Tá vendo? Ó, a mão direita aqui, ó. A mão direita, tá vendo aqui, ó? Acã no hebraico pictográfico, né? Significa causador de banimento, né? Porque muitos serão banidos, serão expulsos do santuário. Deus, esse traidor aqui, esse bajulador, né? Serão expulsos do santuário, né? Serão banidos. Por isso que Acã significa causador de banimento, né? Causador de expulsão. Entendeu? Aí tá a mão direita aqui, falando escrito aqui, ó. Mateus 5:30. Isso é a tua mão direita, tá vendo? A mão direita, o teu lado direito, ó. A mão esquerda e tá a mão direita. Mas tu falando da mão direita. Se a tua mão direita te ofender, tá vendo? Te ofender, né? Ou te ferir. Que foi ferir Paulo lá na boca, Micaías. É um código, um segredo, tá vendo? Foi na mão direita que aconteceu isso, né? Essa traição. Terceira rebelião, né? Que ocorre dentro da casa, né? Dentro da casa. Que a segunda rebelião, como eu falei para os irmãos já, a segunda acontece fora da casa, né? A parte exterior da casa, exterior, fora. Já a terceira rebelião ocorre no interior da casa, dentro da casa. Entendeu? Infelizmente. Né? Porque Yahshua seria uma pedra de tropeço e uma pedra de escândalo, de ofensa para as duas casas de Israel. Isaías 8, verso 14 e 15. Beleza, irmãos? Então é isso, irmãos. É isso aí mesmo. Só isso mesmo que eu queria passar para os irmãos. Né? E esse entendimento aí. E é isso aí. Espero que vocês vão entender aí, né? Que os irmãos fiquem na graça e na paz do Eterno.